Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, sou eu, Roberto Brito, novamente. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma técnica chamada análise de séries temporais. Tá? Essa técnica é utilizada para a gente fazer previsões, para a gente tentar entender o que vai acontecer lá na frente, utilizando como base os dados históricos. Tá? É uma técnica que ela é aplicada em dados que ocorrem em cima de um tempo. Quando eu falo tempo, pode ser horário, pode ser dias, pode ser semanas, meses. Então, todos os dados que são gerados ao longo de um tempo, né, eles podem ser previstos através da análise de séries temporais. Essa não é uma técnica simples, é uma técnica complexa, porque dependendo do comportamento desses dados históricos, você pode partir para um lado, fazer um tipo de análise, pode ser que você tenha que utilizar outras técnicas dentro da análise de séries temporais, tá? Mas, pelo menos através desse vídeo eu vou conseguir colocar você dentro do circuito, apresentar mais ou menos como que funciona a ideia, e se porventura você gostar, certamente você vai ter uma base para você se aprofundar e talvez eu consiga te inspirar, né, para que você possa buscar novos conhecimentos. É uma técnica legal nos call centers, eu vim de call center, né, então costumo exemplificar muito através de call center receptivo, por exemplo. Ela é utilizada para fazer as previsões de chamadas, porque a gente olha para o passado, entende o que está acontecendo com o grupo e através do histórico a gente traça o futuro, a gente olha o que vai acontecer lá na frente. E quando a gente consegue fazer a previsão lá da frente, é aí que a gente entra com o dimensionamento dos grupos. Através, tem outros vídeos aí que eu postei no canal que fala sobre dimensionamento, mas quando a gente fala de planejamento, a primeira parte que vem são as previsões. A gente tenta enxergar lá na frente o que vai acontecer, tá? Um outro exemplo também, ela pode ser aplicada no call center ativo. Pensa, tem muitos call centers ativos que trabalham com vendas ativas, né? Quando o representante entra em contato com um cliente para fazer a venda. Então, através da análise de séries temporais, você consegue prever se o resultado lá da frente, se ele vai ser satisfatório ou não. Baseado no seu comportamento histórico, né? Se a tendência das vendas é aumentar ou não. E quando você consegue olhar lá para frente, novamente falando, você, supondo que o resultado não vai ser satisfatório, então você consegue ter um tempo legal para fazer planos de ações, para talvez fazer uma promoção, um incentivo maior para contornar um possível resultado ruim lá na frente. É muito comum a gente falar que em call center as coisas são tudo para ontem, tá? Vira aquela correria. Uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, né, num call center, é fazer com que a parte operacional trabalhe de uma forma emocional, que fica olhando, por exemplo, para as metas, né, e vira aquela correria, entra mais a emoção do que a razão, do que a parte racional, né? Então, quando se faz um planejamento eficaz, né, dá para fazer uma programação de muitas ações a ponto de você não desgastar a operação, a ponto de você não ser pego de surpresa com resultado insatisfatório, a ponto de você já apontar lá na frente falando, olha, o perfil é esse. Dá para traçar também através das análises de séries temporais, por exemplo, um representante que chega hoje na empresa, e a gente sabe que a rotatividade de representantes de call center é muito grande, dá para você olhar para ele e falar assim, olha, o perfil de vendas desse representante, a performance, melhor dizendo, ela é diferente de um representante que já é antigo, né? E a pergunta é, quando que as performances vão ficar parecidas? Porque é complicado, por exemplo, você comparar um supervisor que tem representantes novos, que não tem, por exemplo, representantes antigos, e os dois ser comparados, falar, por que você vendeu mais que o outro? Então são análises que você pode olhar e falar assim, olha, peraí, eu tenho tantos representantes novos. Esses representantes novos, ele faz parte de uma curva de proficiência,
E a meta dele é diferente dos representantes antigos. Então essa é uma análise bem legal, que pode ser aplicada em diversas situações, bem complexa também. Mas eu espero que através desse vídeo eu consiga te colocar dentro do circuito, ok? Vamos lá, vamos para a planilha? Bom, pessoal, então aqui na planilha eu criei uma situação com números bem fáceis, tá? Para que vocês possam identificar, né, de uma forma mais tranquila como que é feita a análise de séries temporais. Nem sempre os números estarão tão bonitos, tá? Mas só para vocês entenderem o desafio, porque tem que ter um desafio, né, para a gente fazer a aplicação da técnica. Então aqui, vamos imaginar que nós temos um call center ativo, né? E essas foram as vendas, a quantidade de vendas que tal grupo realizou nos meses de 2017, tá? E através desse histórico, a gente quer entender o que vai acontecer em 2018. Essa é uma base bem crua, de apenas um ano, tá? O ideal para se aplicar para fazer análise seria ter uma base maior, mas pelo menos eu vou conseguir mostrar para vocês como que funciona essa técnica, tá? Então, legal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, gente, é criar uma sequência, tá? Essa sequência, ela vai ser utilizada para a gente traçar a linha de tendência, né? Para a gente colocar na equação da reta. Isso eu vou explicar melhor lá na frente. E essa sequência, ela vai ajudar a gente também a fazer a primeira análise do gráfico. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar essas informações num gráfico para ver o comportamento da curva. Tá? Então vamos criar um gráfico simples aqui. Eu vou inserir as informações manualmente. Tá? Selecionar dados, vou adicionar uma série chamada de vendas. E essa série vai receber esse cara aqui. Beleza? Quando eu falo que o número está bonito, por que ele está bonito? Porque existe uma sazonalidade. Ou seja, existem comportamentos que são parecidos entre determinados períodos. Tá? Nem sempre vai ser assim. Muitas vezes os dados ele vêm todos aleatórios. Você não tem uma sazonalidade. E se os dados for aleatório, você tem que partir para um outro tipo de análise, para uma outra técnica, porque esse modelo que eu vou explicar aqui, ele não vai servir. Tá? Mas supondo que existe uma sazonalidade, então. Nesse caso, o que é sazonalidade? Vamos considerar que de tempo em tempo existe um pico. O pico é um ponto análogo, é onde eu estou selecionando aqui, tá? Repare que existe um pico aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui. Da mesma forma que existe o ponto inferior. Um ponto aqui, o outro aqui, aqui e aqui. Se a gente parar para observar com calma, eu posso dizer que existem algumas pirâmides, né? Alguns triângulos que se formam nesse gráfico. Eu tenho um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui e assim sucessivamente. Tá? Qual que é a ideia da fórmula? É através desse comportamento, dessas informações, eu prever o que vai acontecer aqui na frente. Se esse gráfico continuasse aqui na frente, ele teria que ter o mesmo comportamento. Tá? Legal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é medir o tamanho do período de sazonalidade. Então, por isso que eu deixei os números aqui, eu não coloquei no gráfico as nomenclaturas dos meses, porque é mais fácil a gente medir através dos números. O que eu estou querendo dizer? Que esse ponto aqui, ó, se a gente selecionar ele, repare que ele está no ponto número 5, e tem a quantidade de vendas ali. Tá? Se a gente selecionar esse outro ponto, repare que ele está no ponto número 2. Então, se eu fizer 5 menos 2, dá um total de 3. Então, eu já estou começando a entender que o período sazonal ele ocorre de 3 em 3 intervalos. Se a gente selecionar, por exemplo, esse ponto, ele está no número 8. 8 menos 5 também dá 3. E aqui, 11 menos 8 também dá o total de 3. Então, a gente já identificou que de 3 em 3 períodos ocorre
um comportamento sazonal, ou seja, um comportamento que se repete, tá? A primeira coisa, o próximo passo, né, a partir do momento que a gente identificou o tamanho do período sazonal, a gente, através desse tamanho, a gente vai fazer algo chamado de média centrada móvel. Vamos colocar aqui, ó, média centrada móvel, tá? Como que funciona a média centrada móvel? Eu vou ter que fazer uma média de valores, de 3 valores, porque eu estou falando de 3 períodos, concorda? Então, eu consigo, por exemplo, vamos selecionar o período número 2, tá? E eu vou explicar por que eu estou começando dessa linha. E através desse período número 2, eu vou colocar a fórmula média. E eu vou pegar 3 valores. Roberto, por que a gente não começou do período número 1? Porque se eu arrastar a fórmula aqui para o primeiro período, repare que eu não estou fazendo uma média centrada. Ok? O que é média centrada? É eu colocar, fazer a média no centro de 3 informações. Ah, Roberto, mas e se o período sazonal fosse par? Porque nesse caso é ímpar, ele poderia ser de 5, ele poderia ser de 3, poderia ser de 7, mas e se fosse par? Aí seria um outro tipo de análise que eu posso explicar numa outra oportunidade, porque senão o vídeo vai ficar muito grande se eu misturar as coisas. Então vamos considerar um período sazonal de 3 e vamos desconsiderar essa primeira linha, porque ela está pegando apenas 2 valores, ok? Vamos arrastar essa fórmula da média centrada móvel, e da mesma forma que nesse último intervalo, se a gente selecionar aqui, ó, eu só estou pegando 2 valores, então esse intervalo ele não é interessante para mim, beleza? Joia. A partir do momento que a gente fez a média centrada móvel, a gente pode identificar o índice de sazonalidade individual. Vamos colocar aqui, ó, índice de sazonalidade individual. Esse índice de sazonalidade individual nada mais é que a quantidade de vendas dividido pela média centrada móvel. Então, eu tenho um valor aqui, esse eu posso arrastar sem problema nenhum, beleza? Após a gente achar o índice de sazonalidade individual, a gente tem que fazer o índice de sazonalidade por intervalo, tá? Então, o que é esse índice de sazonalidade por intervalo? Eu vou fazer a média, tá, dos períodos, dos pontos de sazonalidade. Então, como eu estou no ponto 2, o ponto 2 ele vai ser comparado com o ponto 5. Então, a gente não está calculando de 3 em 3 períodos, então vai ser do ponto 2, que eu vou contar 1, 2, 3. Passa para o ponto 5, né? Agora eu somo mais 3 períodos, vai ser 1, 2, 3. Passa para o ponto 8, depois 1, 2, 3 vai para o ponto 11. Então a gente está fazendo a média dos intervalos de sazonalidade. Beleza, aqui eu posso arrastar. Eu não preciso arrastar até o final, porque se eu arrastar até o final, o que vai acontecer com a última fórmula? Aqui eu não estou pegando nada. Então, eu vou trabalhar só com essas 3 primeiras fórmulas, com essas 3 primeiras médias, esse período, porque se eu seleciono essa fórmula, concordam comigo que eu estou pegando todos os períodos? E a partir do momento que eu seleciono essa fórmula, eu também, com exceção dessa, que eu não tenho valor lá no final, e nesse caso aqui, com exceção dessa, que eu não tenho o valor do final. Mas se a gente considerar essas 3 fórmulas, eu consegui abordar todos os períodos. Perfeito? A partir desse momento, a gente tira essa fórmula. Por quê? Eu posso copiar ela para as linhas de baixo. Tá? E isso a gente pode se estender até o 24º mês. Tá? Porque são fórmulas... por exemplo, esse último valor, ele está abordando as médias de cima, tá? Beleza. Eu sei também que sempre antes do 1,626295 vem esse cara aqui. Então eu posso copiar e preencher a linha de cima, só para ficar com todas as informações, beleza? E agora a gente pode fazer a previsão. A previsão, nesse caso, nada mais é que o índice de sazonalidade por intervalo vezes
a média centrada móvel. Ok, e a gente gerou um novo valor. Mas, Roberto, você está fazendo a previsão de um período que nós já temos dados. A ideia não é fazer a previsão para o ano de 2018, desses meses? Beleza, mas é através desse dado que a gente vai esticar as informações lá na frente. O que a gente pode fazer, nesse primeiro momento, para começar a comparar as informações, é jogar esses valores no gráfico. Então vamos colocar a nossa previsão aqui para a gente comparar. Vou colocar aqui, previsão. Previsão. Selecionar essa série. Olha que legal. Em azul, eu tenho os dados realizados, que é o histórico. E em vermelho, eu tenho os dados que foram previstos. É claro que aqui no começo eu não tenho as informações, né? Porque esse intervalo corresponde a esse. Da mesma forma que aqui no final também não foi gerada nenhuma informação. Mas eu consigo ver que o meu planejamento, a minha previsão, ela está tendo uma coerência, certo? Eu estou fazendo um comportamento muito parecido com o que foi realizado. E te falo mais, se nós tivéssemos outros anos, outros dados históricos, esses desvios poderiam ser ainda menores, porque as informações da curva azul seriam informações mais sólidas. Mas, Roberto, e se nós tivéssemos um desvio muito grande aqui? Algo totalmente atípico, porque, por exemplo, no call center receptivo, pode ser que aconteça algum problema onde os clientes acabam ligando e sobrecarregando as centrais de atendimento por conta desse problema. Nesse caso, nós poderíamos tratar esse comportamento atípico, que a gente muitos chamam de ruído, né? A gente poderia aplicar a técnica do desvio padrão, ou seja, o comportamento que está fora do padrão a gente desconsidera. Só que nesse caso aqui eu não vou entrar no detalhe, tá? É só para mostrar para vocês que outras análises poderiam ser feitas a ponto de ajustar ainda mais a curva prevista da curva realizada, do histórico, ok? E agora a gente vai ter que fazer a previsão, porque a ideia é a gente esticar isso para frente, ok? Pois é, eu já tenho aqui, gente, o comportamento sazonal, um modelo matemático que pode ser comparado com o histórico que eu tenho. O que eu tenho que entender aqui é se esse comportamento, se ele está subindo ou não. Ou seja, estamos falando agora da linha de tendência, a equação da reta, tá? Eu posso pegar aqui, ó, só para exemplificar, se eu pegar, por exemplo, traçar uma linha, né, manual, eu consigo ver que esse comportamento está subindo. Repare que aqui ele está mais baixo que o ponto final, ou seja, a tendência é subir, tá? Novamente falando que esse é um exemplo bem fácil que eu coloquei. Existem muitos casos que você vai bater o olho e vai falar assim, e aí, está subindo ou está descendo? Né? Porque muitas vezes a tendência ela acaba tendo uma leve queda ou uma leve subida. Em muitos casos ela tende a cair. Nesse caso é visível que ela tende a subir, tá? Mas esse comportamento, essa linha, eu preciso transformar ela num cálculo matemático. E a gente vai fazer isso através da equação da reta, tá? Então, vou gerar um outro gráfico aqui com as informações da média centrada móvel. Então, olha que legal. Vou adicionar a série de dados da média centrada móvel. E a média centrada móvel, ela apresenta esse comportamento. Novamente, a gente consegue ver através desse gráfico que a tendência é de subida. Mas quanto? Quanto que ele vai subir? Então, o Excel é uma ferramenta fantástica que nos ajuda a traçar a linha de tendência de uma forma bem fácil, tá? Basta a gente clicar na série, né, ou seja, na linha azul, nesse caso aqui, e adicionar linha de tendência. O Excel dá para a gente algumas opções, né, de tendência exponencial, logaritma, todas essas outras aqui, só que a que eu quero é a tendência linear, ou seja, apenas uma reta. Observem que já fui até
traçado uma tendência, esses pontos azuis aqui. Deixa eu ver se eu consigo formatar isso rapidamente para ficar mais evidente aqui no gráfico. Olha lá, ó, a linha tracejada, pontilhada de vermelho, ela é a tendência, tá? A partir dessa linha, eu já consigo obter a equação da reta. Mas eu só vou fazer um algo a mais aqui, só para vocês verem que, por exemplo, aqui eu estou no período de número 10, né? Tenho até o mês 10 mostrando as informações. Vamos colocar mais 14 períodos, que eu vou jogar a tendência até esse ponto, tá? Só para vocês verem que ela vai subir mesmo. Então, eu vou avançar mais 14 períodos. Então, quando eu faço isso, olha que legal. Então, agora, eu tenho a tendência, ou seja, eu sei que o comportamento desses valores históricos é subir, tá? Os valores tendem a subir, porém, eu não posso passar uma meta desse jeito para a operação, porque a meta ela não vai ser uma linha reta. A meta, ela tem, os resultados, né? Eles têm um comportamento sazonal. Então agora a gente tem que juntar o útil e o agradável. Eu tenho que pegar esse comportamento sazonal e colocar em cima dessa reta, dessa linha de tendência. Como que eu faço isso? Quando a gente clica com o botão direito em cima da linha de tendência, né? Da linha pontilhada de vermelho, eu vou selecionar aqui em formatar linha de tendência e vou em exibir equação do gráfico. Essa é a equação da reta. Então, o que a gente pode fazer aqui para facilitar? Copia essa equação, ok? E joga ela aqui na média centrada móvel. Nós não estamos falando da média centrada móvel aqui, vamos jogar ela aqui na média centrada móvel. O Excel, gente, ele não trabalha com uma variável, né, antes do sinal de igual. Então a gente tem que excluir, né, igual eu fiz aqui, excluir a letra Y, e a gente vai ter que multiplicar esse valor aqui pela sequência. Então, por exemplo, 300,3x, quem que é o x? Aqui existe uma multiplicação, ou seja, esse valor está multiplicando o x, e o x nada mais é que a sequência que está ao lado. Então vai ficar 300,3 vezes 12 mais 54,92,1. Beleza? A partir desse momento eu estou transformando, né, eu estou fazendo uma linha reta que nada mais é que esses valores aqui, ó. Isso aqui é uma linha reta. Se a gente colocar isso no gráfico, ele vai dar para a gente uma reta igual isso daqui. Então, é exatamente isso daqui que eu fiz, só que eu transformei essa reta em números, ok? E agora, a previsão ela não é o meu comportamento sazonal vezes a média centrada. Então, eu apenas vou arrastar a fórmula aqui para baixo. Então, eu tenho os dados previstos, tá? Vamos ver como é que ficou a nossa previsão? Se a gente subir aqui, ó, eu vou editar a previsão. E ao invés de selecionar só a parte de cima, eu vou pegar tudo agora, tá? Olha que legal. Então eu tenho os dados previstos em cima do realizado, e a partir daqui são dados futuros, dados previstos, ok? O que a gente pode observar nesse gráfico? Que existe uma tendência de subida, tá? Ou seja, as metas, a quantidade de vendas nesse caso, ela tende a subir, né? Porém, existe também na amplitude aqui, né? Ela está aumentando. Repare que aqui é um triângulo menor e vai aumentando e vai aumentando. Eu acho que eu não fui muito feliz em chamar esse comportamento aqui de vendas, tá? Porque dificilmente você vai ter vendas que sobe, que desce, que sobe, que desce, desse jeito, né? Creio que o comportamento seria diferente. Mas enfim, nós temos dados aí, nós temos um exemplo que pode servir como base, como referência para a gente aplicar a análise de séries temporais, tá? Então, eu vou dar continuidade nesse assunto, porque existem muitas outras técnicas que a gente pode colocar aqui. A gente pode fazer o desvio absoluto, mas eu paro por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e talvez fique improdutivo para a galera que
queira assistir, tá? Mas uma outra oportunidade, a gente volta a se falar sobre análise de séries temporais, dá, que nem eu falei anteriormente, para aplicar o desvio padrão, para fazer o tratamento de ruído, entre outras análises que a gente pode inserir nesse comportamento. Porque, por exemplo, supondo que isso seja um volume, né? E você tem, por exemplo, um período de Copa do Mundo ou um jogo de futebol, ou toda vez que ocorre algum evento mundo afora, esse evento ele pode ter um impacto no volume das centrais de atendimento. E esse impacto você tem que colocar na sua previsão. Então isso faz com que você consiga fazer um planejamento mais eficaz. As metas, por exemplo, ela não pode ser simplesmente a gente pegar esses valores e vamos fazer uma média do que foi vendido, se a gente bater a média tá bom. Claro que não, porque isso tende a subir. Então se tende a subir, você tem que fazer a operação acompanhar o ritmo de crescimento. Da mesma forma que, se você está aqui em dezembro de 2017 e você vai entrar com um trabalho para 2018 e você percebe que a tendência é cair, você já tem que alertar todo mundo, as áreas, né, o alto escalão aí da empresa, para falar, olha, eu estou com uma tendência de queda. A performance ela está ruim, porque senão vai chegar aqui em dezembro, você não vai bater a meta e o pessoal vai falar, você não fez um trabalho legal. E muitas vezes a culpa não é do trabalho operacional. Às vezes é um comportamento do cliente, às vezes é um concorrente que está oferecendo produtos melhores do que o produto que você vende, e tudo isso interfere no resultado. Então a ideia é você, baseado no histórico, você olhar para frente e tentar prever o futuro. Quando você faz uma previsão eficaz, você ganha tempo a ponto de você tomar decisões mais certas, você consegue fazer planos de ações, você consegue trabalhar junto à operação com calma, a ponto de você buscar o resultado de uma forma mais tranquila. Que nem eu falei no começo do vídeo, senão fica aquele negócio de emocional, né? A operação é pressionada a vender, e a reunião, e vira aquela bola de neve, aquela correria, e tudo fica para ontem. Quando a gente falar isso num call center, tudo é para ontem, é que o planejamento, em algum momento, ou não que seja culpa do planejamento, mas o planejamento ou o elo, né, que junta o planejamento com a parte operacional, ou a parte operacional está deixando a desejar. Beleza? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, espero que vocês possam ser inspirados, que vocês criam interesse, porque certamente essa é uma ferramenta e são técnicas que ajudam bastante, né, nos estudos, nas análises, e que certamente acaba ajudando para que você possa obter bons resultados, tá bom? Eu fico por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!